Meu pai diz que enquanto tiver um habitante da terra, um ser humano que se pensa cristão e que acreditou e acredita que eu fui de carne e osso para o céu, eu devo sempre de novo despertar essas almas, essas consciências para a realidade que hoje é respaldada inclusive pela ciência. A ciência hoje dá ocasião aos que raciocinam de saber que ninguém pode ir de carne e osso para o céu. A ciência dá a saber que lá no infinito, lá na eternidade, lá no cosmos, no infinito cosmos, a temperatura confina 273 graus Celsius negativo e que não tem ar para respirar. Então meu pai diz que eu sou obrigado a essa missão difícil porque eu gero muita raiva, muito ódio quando eu falo isso, mas tem que falar a verdade, porque as crianças foram enganadas e estão sendo até hoje, dizer que eu fui de carne e osso para o céu, e outros ainda dizem que eu fui Deus, que eu era Deus. Então por que na hora da agonia eu disse, Pai, me abandonastes? E depois eu disse na sequência, em tuas mãos entrego o meu espírito, eu disse. Eu não disse entrego o meu corpo. Meu corpo foi devoluído para a mãe terra, entreguei meu espírito, fui em espírito ao céu, ao infinito. Eu sou obrigado de novo, meu pai, de novo, porque as crianças inocentes são enganadas e depois crescem com esse engodo dogmático. E disseram até, eu vi recentemente até escrito, que minha genitora, ou seja, minha mãe, também foi para o céu de carne e osso. Vejam, meus filhos, é chegada a hora de remover as vendas dos olhos, é chegada a hora de despertar as consciências que se alguém crê, primeiro que eu disse que era Deus. Se eu disse que era Deus, então por que eu invoquei o Pai? Se eu disse que era Deus, então a quem eu invocaria? Justamente e por que eu disse, Pai, me abandonaste? Porque o meu Pai não aceita cuspida, meu Pai não aceita, meu Senhor e meu Deus, não aceita chibatadas. É óbvio que eu senti a ausência da majestosa presença dele. Meu Pai não aceita, não se sujeita ao crime, ao delito de lesa majestade. Eu estava vivo, sim, senão não podia falar, mas estava vivo graças à vida que o Senhor dá no sangue de todos que vivem na terra. A vida que o Senhor dá em todas as células do corpo de quem vive na terra. Então eu estava vivo, pude falar, mas eu falei porque eu senti a ausência da majestosa presença dele. Assim como outrora também disse que alguém havia me tocado no manto, que eu senti que alguém tocou no manto, e eu senti daí a ausência da majestosa presença do Senhor. Então, assim, me tiraram virtude, me roubaram virtude, ou seja, a virtuosa presença dele eu senti momentaneamente. Então eu queria lembrar de novo, em que pese eu saber que os profissionais da fé, os mercantilistas, não podem fizer uma viagem sem volta, estão obrigados, o esquema de vida deles, o sistema deles, já tudo organizado em cima desse engodo dogmático. Então eu compreendo perfeitamente que eles não podem parar de uma vez por toda, de imediato, porque então eles vinham viver de quê? Já que toda a vida deles, desde que eles entraram nessa academia de mentira, eles foram treinados para mentir. Então vai de geração em geração. Só depois da atome nuclear é que poderá cessar plenamente esse absurdo, entende? De dizer que o Filho do Homem foi de carne e osso para o céu. Quero deixar isso bem claro. Ainda para completar, meu pai disse que eu sou obrigado de novo falar sobre isso, até que eu veja que ninguém mais está ajoelhado diante dessa farsa, dessa mentira, que ninguém mais está ajoelhado diante de um boneco, pensando que aquele boneco é Deus, coisas assim, meu pai disse. Ora, então eu tenho que sempre de novo explicar
que não fui de carne e osso para o céu. E para os evangélicos, os fariseus que se dizem crentes, que vivem com a Bíblia como se fosse desodorante debaixo do braço, e que também creram, porque o Constantino plantou na cabeça deles também essa mentira. Então, para eles eu lembro, já que eles usam a Bíblia, que lá na Bíblia está escrito, quem quiser pode ver, lá está escrito que as minhas vestes foram sorteadas entre os soldados romanos. Então eu teria ido para o céu nu, peladão. Estaria lá gelado, congelado, durante esses 2000 anos, e eles esperam que eu volte de lá congelado. E ainda, claro, nu. Nada contra a nudez, porque todos nós viemos nu do ventre da nossa genitora, da nossa mãe. Todavia, é mistério, é chegada a hora de raciocinar, de analisar entre a mentira, a farsa, o engodo dogmático e a verdade. E daí, o primeiro falso profeta da era cristã, falso profeta confesso, que ele confessou que é mentiroso, ele também respaldou, ele também continuou com essa mentira. O primeiro falso profeta da era cristã, confesso, foi Paulo, pois está lá escrito em Romanos 3:7, que ele confessou que era mentiroso, que mentia. E como eu disse há 2000 anos, conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. E disse outro sim para o discípulo João, que ficariam de fora do reino de Deus os idólatras, os feiticeiros e todos os que amam e praticam a mentira. Logo, o Paulo está fora do reino de Deus, o Paulo e todos os seus seguidores. Raciocínio dentro da racionalidade, meus filhos. No final dessa minha transmissão, quem não viu ainda, vai lá ver Romanos 3:7, onde ele confessa que é mentiroso. E foi censurado já na época, que há 2000 anos, para quem quiser raciocinar, que eu disse bem claramente, não vim para abolir a lei, e sim para cumprir. Tem Mateus 5, versículos 17 e 18. Lá está escrito bem claro, e que aqueles que dizem que eu fui para o céu de carne e osso, que é um absurdo, tentam inculcar na cabeça dos desavisados, dos que sofrem o efeito manada, de que eu aboli a lei, porque meu pai disse, nos primórdios, tu és pó, do pó tu foste tomado e ao pó retornarás. Diz para o primogênito que vos fala. Gênesis 3, versículo 19, está lá no Antigo Testamento. Então, para que eu fosse de carne e osso para o céu, eu teria que abolir a lei, eu teria que violar a lei que ele estabeleceu. Tu és pó, do pó tu foste tomado, ao pó retornarás. Então, entre outras inúmeras questões que colocam, no intuito de ludibriar as pessoas desprovidas de raciocínio, de vontade de pensar, de meditar, desprovida da bênção celestial. E ao mesmo tempo que dizem que eu vim abolir a lei, que depois da minha vinda aqui na terra, o Antigo Testamento já era, também estes mesmos inculcam na cabeça dos evangélicos que se dizem crentes, que tem que obedecer o pastor, que eu não deixei nenhum pastor. Impostores se autonomearam pastores e chantageiam o dízimo do miserável salário do povo. E outros sim insistem em dizer que tem que ir na igreja rezar, que tem que ir na igreja, que tem que dar o dízimo, que tem que. Eu disse há 2000 anos, libertando o povo que me ouviu, os que me ouviam, daquela escravidão de levar
vaca, boi para o sacrifício? Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa, disse o Senhor. Eu disse, a lei de Deus é eterna, a lei de Deus ninguém pode abolir, ela é eterna e versátil, ela se adapta no tempo, mas não pode ser menosprezada, vilipendiada. Quem despreza a lei de Deus fica à mercê dos castigos impostos na lei. Agora, ainda, notem bem, filhos, muitas mentiras ensinaram na minha ausência, então eu, para explicar bem claro, nitidamente o que é pecado, uma vez mais reitero, pecado é tudo que fizeres que faz mal a ti ou a outrem, é pecado. E tudo que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros, não é pecado. E isto está dentro da lei, o que eu estou falando agora. Isso não é uma coisa minha, nova aqui. Isso está dentro da lei. E lembrando-se sempre que a pedra de tropeço da humanidade, o que impede os seres humanos a se despertar para ter consciência da volta do Filho do Homem aqui na terra de carne e osso, é acreditar que eu fui de carne e osso para o céu. E ainda assim pessoas que se dizem cientistas continuam teimosamente, idioticamente, acreditando que eu fui de carne e osso para o céu. E consequentemente não podem admitir que eu estou aqui de carne e osso, que eu retornei, renasci, reencarnei. Reencarnação não é coisa de espírita, não é coisa de nenhuma seita. Reencarnação é uma palavra moderna que concerne a lei divina eterna, desde os primórdios, desde os tempos, desde quando o Senhor disse, tu és pó, do pó tu foste tomado, ao pó retornarás. Desde então reencarnei, renasci, Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois Jesus e agora Ingrid. Reencarnação é a eterna lei divina. E ninguém pode contradizer racionalmente o que estou falando. Nem um ser racional, um ser que pensa, que medita, que estuda antropologia, biologia, etc., pode contradizer o que eu estou falando. Eu tenho que falar, meu pai disse que eu não posso cansar de falar sempre de novo, disse o Senhor, que enquanto tiver um ser humano aqui na terra, acreditando, enganado, que eu fui de carne e osso para o céu, eu tenho que falar de novo. É claro que os donos de cabresto se rebolam na cadeira, mexem com suas banhas de raiva quando eu falo a verdade. Mas eu tenho que falar a verdade. Meu pai disse que é para isso que eu vim ao mundo, que tenham todos a minha paz. Bora lá, internet acessar, sábado de manhã e ao vivo falará. Se você ainda dorme, bora despertar, através da web todo olho verá. henricristo.tv, partiu repassar, não tem como perder. O que quer saber, Henri vai te responder. A vozinha é como o som de muitas águas, quero ouvir Henricristo. A voz de Henri é como o som de muitas águas, quero ouvir Henricristo. Fonte de amor que nos faz sorrir, alegria interior você vai sentir. Pra dar seu nome vai te impelir. No Face sua página vai curtir. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henri Cristo. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse Henri Cristo,
todo olho verá.